E aí, gente, era nem Science aqui. No podcast de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre condensação de Froelich, que é um tema extremamente importante para a biologia e para o que a gente chama de Quantum Biology, né? Que é biologia quântica, que é um tema que ficou mais forte depois dos anos 60 e 50, principalmente no fim dos anos 60 com Herbert Froelich, que teve um resultado importante na área, além das recentes descobertas, né? Nessa área que talvez sugira que realmente o que o Froelich dizia na época parece correto, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouco do período do Froelich e depois ir desenvolvendo até hoje, né? Então, o que é condensação de Froelich, né? Ele é um pouco associado à condensação Einstein-Bose. Bose-Einstein, eu acho que é a ordem. A condensação Bose-Einstein é relacionada a um sistema que tem um nível de criogenação bem alto, né? Então, perto do zero absoluto, menos 273 graus mais ou menos. E nesse sistema, obviamente, o comportamento das moléculas nesse sistema criogenizado é diferente. Normalmente, esse tipo de sistema é usado para computadores quânticos, por exemplo, que você precisa controlar no contexto de supercondução de partículas, né? Você tem que controlar as partículas bonitinha, e uma forma de você fazer isso é em um ambiente criogenizado, né? Então é extremamente importante nesse contexto. Só que poderia ser qualquer corpo criogenizado que teria esse efeito de Bose-Einstein, né? A condensação de Froelich é um pouco diferente, é mais aplicada para biologia, fotossíntese, por exemplo. Qual que é o negócio? Só um exemplo de física quântica. Física quântica é um tema relacionado a descrever partículas que não podem ser descritas usando a física clássica, que normalmente a gente tem de Newton, né? Então, inércia ou todo tipo de movimento de uma bola ou de planetas não podem ser descritos. Podem ser descritos pela física clássica, né? Mas coisas como partículas, por exemplo, o movimento de uma partícula de hidrogênio em um líquido. É um sistema mais complexo, porque ele está tão microscópico que você não consegue descrever classicamente, né? E principalmente partículas de luz também, a posição de fótons ao longo do tempo também é um sistema complexo de você entender a trajetória de partículas nesse contexto, que é chamado de quanta, né? A parte quântica, né, que foi chamada de quanta inicialmente, até se você pegar os papers selecionados de Einstein, um dos primeiros, um pouquinho depois dele começar a escrever, que foi uma conferência que aconteceu que tava vários caras, tava o Stark, tava o Max Planck, vários caras importantes. E naquela conferência pequena ali, foi a primeira vez que a palavra quanta foi usada publicamente, né? Que é usado para outros contextos, não só física em si, química também é usado. Quanta é literalmente meio que a descrição de pacotes ao longo do tempo. Que a gente descreve usando matemática discreta, né? Então, as partículas de luz, que funcionam como uma onda também, a gente quer descrever ao longo do tempo. Tem uma função com uma constante que foi achada por Max Planck, que descreve um pouquinho a onda de luz como funciona. Depois Einstein foi lá e deu o toque final nisso, que é o h-bar, né? Que é o h com um tracinho, que é a constante de Planck, e que pode ser usada nesse contexto para descrever o movimento de partículas, e foi usado por Schrödinger, né? Um físico importante que fez uma equação, que é chamada de equação de Schrödinger, para descrever o caminho, o comportamento de um átomo de hidrogênio ao longo do tempo, diferencialmente, né? Então, você pega a posição, você diferencia a posição ao longo do tempo dessa partícula, usando essa constante de Planck.
E, no geral, essa foi a primeira equação para determinar sistemas quânticos, né? Porém, é mais difícil do que parece. E uma coisa é você tentar saber o caminho de um átomo de hidrogênio. Outra coisa é você querer, sei lá, milhões de partículas. Você querer saber o estado delas ao longo do tempo. Quanto mais partículas, mais o sistema fica complexo. E aí a equação de Schrödinger não se aplica. Aí você tem que ter uma equação que se aplique para vários corpos ao mesmo tempo, várias partículas ao mesmo tempo, um sistema como um todo ao longo do tempo. A soma de um sistema quântico a gente chama de Hamiltonian. É a soma de todos os estados de um sistema quântico. É literalmente isso. E com relação à biologia quântica, esse tema ele demorou para ser a pegar força, até porque um dos pesquisadores principais no começo dessa área, ele era de uma linha alemã na época da guerra, que não era muito moral, né? Era pelo contrário, né? E no livro que a gente escreveu, chamado Inquisitiones Ex Natura, né? Tem na Amazon, um dos capítulos é só sobre condensação de Friolit, né? Tô até com ele aqui. A condensação de Friolit demonstra a possibilidade de computação quântica, né? É um tema que a gente não vai falar hoje, mas eu vou só citar. É um capítulo que a gente escreveu no livro, nosso terceiro volume do canal, do podcast também, do Learning Science em si. E no geral a gente fala sobre isso, sobre a relação de computação quântica com a condensação de Friolit, na minha opinião, né? Eu posso estar errado, mas no geral, para que serve condensação de Friolit, né? Então, em 1968, Herbert Fröhlich, ele escreveu esse paper chamado Long Range Coherence and Energy Storage in Biological Systems, que em português é coerência de longo tempo, de longo alcance, né? E armazenamento de energia em sistemas biológicos. Então, uma tese de física, mas aplicada para biologia. Foi publicada na Terra, né? O que diz esse paper, né? Ele sugere que se a gente ter que sistemas biológicos eles podem preservar estados quânticos que tenham funções proteicas eficientes. Um exemplo que ele cita no final dessa tese é o da fotossíntese, né? E foi meio que um chute dele. Tá até escrito lá, tipo, que foi uma nota posterior que ele escreveu. Ele diz que, assim, né? Abre aspas. Eu agora creio que a absorção de luz talvez realize o armazenamento de energia de um estado. Isto pode ser relevante para a fotossíntese, né? Que a gente teria questões vibracionais em proteínas, na estrutura proteica de proteínas, que permitem que por exemplo, na fotossíntese, plantas preservem estados quânticos para fazer a fotossíntese ser mais eficiente. Por que para fotossíntese? Literalmente a gente está falando sobre luz. E os sistemas de fótons, né? A gente só pode descrever, não usando física clássica, somente quântica. E o que a planta faz? Ela pega a luz e transforma em energia. Só que no contexto de física quântica é meio que é uma coisa chamada quantum tunneling, eu já vou falar. E foi descoberto que parece que as plantas realmente usam isso, que usam quantum tunneling, que é uma forma de você transportar energia ali na clorofila, para a capacidade de armazenamento de energia ser mais eficiente. Aí você pode falar, tá, mas e daí? O que tem a ver condensação de Fröhlich com isso? A condensação de Fröhlich seria uma forma que as plantas e outros animais conseguiriam usar essas proteínas sem perder os estados quânticos que seriam anulados. O que significa anulado? Tem uma coisa chamada decoherence, decoerência em português. Decoerência é quando o estado quântico é anulado. Por exemplo, no cérebro a gente tem
reações químicas acontecendo ao longo do tempo, são reações metabólicas. E como que a gente descreve as coisas na química? Obviamente são reações que envolvem moléculas e, portanto, tem ali hidrogênio, tem ali... Desculpa, falei, acho que eu tenho que ser mais focado. Tem ali cálcio, tem ali potássio, tem ali diversos componentes químicos que fazem o cérebro funcionar. Tem lá um monte de componentes químicos, tem neurotransmissores e blá blá blá. E tem reações químicas acontecendo ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando você respira, as partículas de ar com cheiro, né? Entram no seu nariz. E aí, primeiro vai vir de forma química esses componentes, né? Que são químicos. E vão ser transformados em energia posteriormente. E essa energia vai ser usada para você entender o cheiro e tal no sistema do cérebro em si. Então, é um sistema complexo com várias reações químicas acontecendo nesse momento, enquanto você está ouvindo o podcast, dormindo. Não para. Só que a questão é que foi descoberto, né, que o cérebro não preserva estados quânticos ao longo do tempo. Porque isso foi sugerido que, numa teoria chamada Orchard Theory, que o cérebro preservaria estados quânticos e isso produziria consciência, né? Mas na verdade, foi descoberto que isso talvez não seja verdade, porque parece meio que difícil que o cérebro lide com um problema de decoerência. Então, o que causa decoerência no cérebro, por exemplo? Uma das coisas principais que causa decoerência no cérebro é a temperatura. Então, a temperatura que ele tem pode causar decoerência. Então, não preserva estados quânticos. Outra coisa que pode acabar causando decoerência é o ambiente que os microtúbulos, que são coisas dentro dos nossos neurônios, que são importantes para o transporte de informação. E nessa teoria, Orchard Theory, eles dizem que a consciência acontece ali, né? Que a decoerência que acontece ali, através da temperatura, viscosidade, que no caso, viscosidade é um líquido, né? Pode causar decoerência. Então, no caso, não preservaria estados quânticos, né? Então, essa teoria que estados quânticos criam consciência seria anulada, né? No caso, não seria verdade. Então, é um exemplo. E no caso, eu até escrevi algo assim nesse tema recentemente, que eu até falei aqui. Tem uma tese do Max Tegmark, no começo dos anos 2000, que fala sobre decoerência no cérebro, né? Sobre como, criticando o Orchard Theory, né? Dizendo que a Orchard Theory é mentira, que não tem como acontecer. Os proponentes da Orchard Theory creem que, na verdade, a própria condensação de Froelich ia anular a decoerência. Então também tem pessoas sugerindo que talvez condensação de Froelich seja aplicada no cérebro, mas a gente não tem nenhuma evidência disso. Mas a questão é que, no momento, não tem provas que o cérebro usa condensação de Froelich para preservar estados quânticos na prática, né? Então a gente tem que ver se isso realmente acontece, né? A tese do Tegmark nesse tema é Why the Brain is Probably Not a Quantum Computer, e é dos anos 2000. Porque o cérebro provavelmente não é um computador quântico, né? E aí ele fala, né, das razões dele. Embora a Orchard Theory agora esteja diferente, né? Bem diferente do que antigamente. Há 20 anos atrás, né? Mas no geral, eu creio que não acontece no cérebro condensação de Froelich, né? Há evidência nas plantas e há evidências em pássaros também que a gente vai ver. Mas nas plantas
foi sugerido sim que talvez elas preservassem esses estados quânticos, mas não tinha nenhuma prova, né? Mas em 2015 foi publicado no American Institute of Physics, né? Uma notícia, né, falando sobre um laboratório, né, que analisou esse sistema vibracional de partículas de proteínas, né, de baixa frequência, que talvez estivessem usando condensação de Froelich para que a planta tenha mais eficiência na fotossíntese, né? Então o que acontece? Em vez do estado quântico ser anulado por interferências, porque o que interfere o que faz a decoerência acontecer, que estados quânticos não sejam preservados, é o ambiente, né? Então, ondas eletromagnéticas estão passando, ondas de rádio, temperatura, viscosidade, né? Nesse sistema, tudo pode fazer um sistema quântico não ser preservado. Tanto que em computadores quânticos, isso é um problema, né? Porque tem muito barulho no ambiente, né? Noise, a gente chama. E barulho não é de som, é barulho de todo tipo de onda que pode acabar atrapalhando o sistema e fazendo o estado quântico sumir. Então por isso que é importante deixar criogenizado normalmente para preservar esses estados ao longo do tempo, que é a supercondução de partículas usada na computação quântica em alguns tipos de computadores, né? E em 2015 fizeram esse experimento, né? Tentando provar isso daí, e tem uma tese do Fleming et al., chamado Quantum Mechanics for Plants, que também fala sobre o sistema dessa forma. E eu acho que esse é o principal, né? Que também mostra um experimento, né, em 2004, nesse tema. Que realmente talvez seja possível que a condensação de Fourier aconteça em plantas, né? Tem uma tese de 2015 também, do Lundholm et al., né? Terahertz radiation induces non-thermal structural changes with Froelich condensation in a protein crystal, né? Então, no sentido que essa tese fala sobre tentando dar uma noção de que Froelich condensation realmente acontece, né? E a tese que eu falei, do tema que eu falei, porque além daquela tese que eu citei do Max Tegmark, que fala contra a Archer Theory e condensação de Froelich no cérebro, tem uma que fez experimento nesse tema, do Heimers et al. Quando eu digo et al., gente, é o sobrenome do primeiro autor, e tem vários outros autores. Quando a gente fala et al. Aqui, tem vários outros autores. Que foi de 2009. Weak, Strong and Coherent Regimes of Froelich Condensation and their Applications to Terahertz Medicine and Quantum Consciousness. Então, tem algumas teses tanto a favor quanto a contra a condensação de Froelich no cérebro. Mas, e aí eu não sei, né? Eu não tenho opinião nisso porque, assim, depois que eu vi essas teses principais contra a condensação de Froelich no cérebro, parece que realmente não tem como provar isso no momento. E sem a condensação de Froelich, realmente isso é impossível que estados quânticos fossem preservados no cérebro para fazer a consciência acontecer, como diz a Archer Theory na tese que é uma teoria que é feita pelo Penrose, Roger Penrose e Stuart Hameroff, né? Hameroff, que é um anestesista, é médico, né? E o Penrose é mais pra física, né? Matemático. Ganhou o prêmio Nobel em 2020 em buracos negros, né? Então, mas na planta acontece, né? Na planta tem evidências, né? Esse paper do Fleming, principalmente, que fala sobre isso. Então, parece que existem realmente efeitos quânticos na biologia, né? Então, e na fotossíntese, né? Pra conseguir pegar mais energia. Tem também evidência nos pássaros. Tem um paper parece ser casal. Esse paper foi publicado na Royal Society, chamado Magneto Reception in Birds,
que eu vou explicar, né? Da Rosita Witschaisko e Wolfgang Witschaisko, parece ser um casal. E o que que eles fizeram? Eles pegaram diversos pássaros, pardais parece, né? E eles analisaram o que faz a migração acontecer. E eles viram que, fazendo lesões em certos pássaros no cérebro, eles viam que a capacidade migratória desses pássaros era anulada, né? E com o tempo eles viram que parece ter uma proteína, parece que é a cromatina, alguma coisa assim, que é associada a uma bússola interna nos pássaros. Essa bússola interna, ela permite que eles consigam meio que sentir, entre aspas, o campo magnético da Terra para saber a direção para a migração. Isso parece ter sido visto também, algo semelhante em peixes também. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então parece ter uma proteína que preserva uma função que é proteica, né? E que para funcionar não pode ter decoerência. E no caso, se condensação de fluido for verdade, então essa é a forma que não acontece decoerência nesses passarinhos, porque tem a temperatura do cérebro, tem interferências do ambiente, tudo isso poderia fazer isso não acontecer, e eles não conseguiriam essa função proteica de saber migrar para onde tem que ir. Só que parece que contra o que realmente é o que a gente pensaria, né? Parece que eles meio que ultrapassam a decoerência, né? Talvez usando condensação de Froelich, né? Então esse estado vibracional de proteínas que anula a decoerência. Sobre esse tema de biologia quântica, tem um paper, The Origins of Quantum Biology, do McFadden e Jim Al-Kahali, que fala sobre esse tema em geral. Então tem o paper do Bohr. Não, desculpa, eles vão citar uma história nesse tema, né? Como a palestra do Bohr em 1929, relacionando a teoria quântica, né, com biologia, 1929. Papers do Jordan, um cara chamado Jordan, em 1932 e 41, sobre esse tema, que é um cara meio controverso, por alguns motivos. O paper do Schrödinger, em 1944, What is Life, que provavelmente eu vou fazer um podcast sobre isso. O de Crick, Watson e Crick sobre o DNA, né? Descoberta sobre o DNA também, relacionado a esse tema. Do 1963, aqui relacionado a plantas também, hoje em dia, que é Quantum Tunneling em prótons. Não, Proton Tunneling para mutações, né? Seria um efeito quântico em sistemas biológicos. E aí, Electron Tunneling em enzimas, que no caso é uma transportação de elétrons em enzimas, que teria efeitos que só pode ser usado sem decoerência, senão ia perder energia, né? Aqui, em 74, o Hopfield desenvolveu um modelo teórico de enzimas. E em 76, esses caras que eu citei já pesquisavam sobre essa bússola interna de pássaros, proteica. E mais recente, né, em 2007, o paper do Engel e Fleming que eu citei sobre coerência quântica na fotossíntese com a condensação de Froelich, que foi um experimento baseado na condensação de Froelich. E nos anos 2000, uma proposta do compasso do criptocoma nos pássaros, né, no olho do pássaro, que seria o que causa eles saberem a forma de para onde migrar, usando a proteína chamada criptochroma no pássaro, né? No pássaro do pardal. Acho que é Robin, deve ser pardal. Então, desde Bohr, sugerindo que talvez tenha uma ligação de... Porque, mano, química são moléculas. E a gente só descreve as moléculas usando teoria quântica. Então, acho que o Bohr que não era burro, né? O cara muito esperto. Obviamente, uma hora alguém já viu uma relação, né? Então, uma das partes principais é esse proton tunneling e electron tunneling, né?
que é a transportação de prótons e elétrons em sistemas biológicos. E no caso da fotossíntese são fótons, né? Então tem um paper do Fleming, 2011, Quantum Effects in Biology, né? Que eles falam bastante sobre esse tema. Então tem uma coisa chamada exciton, no contexto da fotossíntese. Que seria o que armazena energia nesse contexto. E são estados excitados da fotossíntese que fazem ela pegar a luz lá e transformar em energia, né? Então tem catálise de enzimas nesse contexto. Tem processos quânticos como transferência de energia, de elétrons e isomermização. Essa transferência de elétrons é de longa distância, que é uma coisa que era o título da tese do Froelich. Então faz todo sentido. Então, no geral, os temas mais fortes em biologia quântica são a navegação de pássaros para migração e fotossíntese. E tá nesse paper Quantum Effects in Biology de 2011, né? Do Fleming e Granham et al. Então, no geral, também nesse paper eles mostram uma imagem, esse paper que eu citei agora, de como essa condensação de Froelich aconteceria, como essa vibração de proteínas aconteceria, né? Eles mostram uma imagem nisso. Tem outro paper também que é muito bom, que é o Quantum Biology, do Nature Physics, publicado em 2012, do Lambert, Neil et al., que também fala desse tema e sugere biologia quântica para olfato, visão, catálise de enzimas. Aí no caso são só exemplos de talvez, né? Para transferência de elétrons, como eu já falei. Enfim. Então, tem outro paper também importante da Royal Society, The Future of Quantum Biology, publicado em 2018, que é da Adriana Marais et al. E que usa exemplos da fotossíntese e mostra uma imagem sobre como aconteceria de forma meio que geométrica, entre aspas, essa ressonância de vibração. Porque essa vibração acontece em terahertz, né? De frequência, para anular a decoerência. Então, mesmo se tiver com temperatura alta, viscosidade alta, a proteína conseguiria operar sua função. E se isso for mentira, por exemplo? E se condensação de Froelich não for verdade? E esse negócio de vibração com a proteína não tem nada a ver. A gente tem que achar outra forma de explicar. Porque não tem como a decoerência anular do nada. Uma coisa tão difícil de você resolver em computadores quânticos. Não tem como ela ser anulada do nada, né? Então, seria muito estranho se não fosse verdade. Mas mais experimentos têm que ser feitos para provar isso de fato, né? Então, no geral é isso. Tem aqui naquele paper The Future of Quantum Biology, tem uma imagem que mostra relacionada ao olfato, por exemplo. Que às vezes a estrutura química do componente de cheiro, né? Do que você tá cheirando é a mesma, né? Aí eles mostraram uma aqui com a mesma estrutura química, uma com deutério e outra com hidrogênio. Mas eles vão falar que experimentos com aquelas moscas de fruta indicaram que substituir hidrogênio com deutério nos resultados para mudar o odor, né? Mudou o odor mesmo com um shape igual, né? Então, meio que isso significa que o nosso nariz, né, consegue sentir até mudança, mesmo que a estrutura química seja a mesma. Se você mudar os componentes, já mudou o fato. E aí, já sugere que talvez alguma coisa para perceber essa mudança química deve ter a ver com biologia química, né? Desculpa, biologia quântica. É uma coisa só sugerida, né? Esse no fato, não sei. Na fotossíntese nos pássaros, pode ter certeza.
que tem efeitos quânticos, quantum tunneling ali, e o negócio para sentir do criptocoma dos pássaros o campo magnético da Terra. Agora no fato, na visão, não sei. Só são sugestões, né? Então, no geral, condensação de Furite, um resumo pra você não entendeu nada. De repente eu expliquei bem. Condensação de Furite é uma teoria que tem experimentos práticos já feitos, que diz que na natureza alguns sistemas biológicos podem anular a decoerência de estados quânticos para conseguir realizar funções proteicas. Então, algumas proteínas conseguem usar estados quânticos para fazer uma coisa mais eficiente, como os pássaros sentindo o campo magnético da Terra e as plantas fazer a fotossíntese usando o quantum tunneling para transferência de energia de forma mais eficiente na planta. Então, algumas pessoas sugeriam que isso é uma questão da evolução, né, da teoria da evolução, que fez as espécies serem mais adaptadas para esse tipo de problema e gerou isso. Eu, como sou criacionista, eu creio que Deus fez tudo da forma mais correta possível, da forma mais eficiente possível, e que se condensação de Furite for verdade, só vai ser mais uma das leis no almanaque da criação. Então, você tire suas próprias conclusões, né? E a gente tem que ver se realmente condensação de Furite é verdade. E depois eu vou falar em outro vídeo, em outro podcast, sobre as implicações que a condensação de Furite tem em outras áreas, como na computação quântica. Tem um vídeo que a gente já fez no canal, embora seja só mais uma analogia. Então era isso, até o próximo vídeo.